Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu sou a Natália TV, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Então gente, no vídeo de hoje vai ser essa semana, vocês podem perceber que os 4 vídeos, esse vai ser o último da carreirinha que eu vou postar, que eu vou estar desse mesmo jeito, porque eu tô gravando no mesmo dia. E esse vai ser o último aqui sobre isso, porque aí semana que vem eu já vou estar trazendo outros tipos de conteúdo aqui. E eu vi esse site que me chamou muita atenção no super.abril.com.br, que foi 10 fatos sobre o Brasil que você aprendeu errado na escola. Então, vamos lá saber, né? Bom, o primeiro é Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acidente. A gente aprendeu que o português Pedro Álvares Cabral usou os conhecimentos da navegação da época para procurar as Índias, usando um caminho alternativo em linha reta pelo Oceano Atlântico. Sem querer, chegou ao Brasil e nem percebeu o erro. Por isso, os habitantes daquelas terras foram chamados de índios. Mas, na verdade, os mapas portugueses indicavam que havia terras a ser exploradas a oeste, e elas não tinham nada a ver com as Índias. A notícia da chegada de Américo Vespúcio ao Caribe em 1498 tinha circulado rápido, portanto, quando chegou ao Porto Seguro, Cabral sabia bem a importância da descoberta. Ou seja, não foi tão acidente assim, meus amigos, foi algo planejado. Pra mim, eu também não pensava que ele descobriu o Brasil por acidente. Não, para mim eu pensava que era algo planejado mesmo. 2. Os índios não se beneficiaram na relação com os europeus. Você aprendeu que os portugueses foram espertos no comércio com os índios. Trocavam valioso para vazio por quinquilaria sem nenhuma utilidade. Além disso, os nativos também foram escravizados ou forçados a adotar uma nova religião, o cristianismo. Mas, na verdade, as novidades trazidas pelos portugueses de armas a cavalos causaram uma revolução na vida dos índios. Isolados do desenvolvimento da Ásia, África e Europa por 3.000 anos, eles não tinham saído da Idade da Pedra. Para eles, o pau-vazio é que era inútil. Os nativos foram incorporados às vilas e, no geral, gostaram da experiência de viver com os bandeirantes dizimaram os índios. Você aprendeu que os bandeirantes, que dão nome às principais rodovias de São Paulo, escravizaram e matavam os índios sem dó. Relatório dos jesuítas acusa os bandeirantes de eliminar ao todo 3 milhões de nativos. Mas, na verdade, os bandeirantes não foram heróis, mas também não foram fascínoras. Muitos forjaram parcerias com os índios que os acompanhavam Brasil adentro. Quem não gostava nada disso eram os jesuítas, mas índios nas viagens significavam menos convertidos nas igrejas. Os padres é que teriam sido responsáveis por atribuir a forma de truculência aos bandeirantes. Dessa eu não sabia. 4. O coco e a banana são brasileiros. Essas frutas seriam originais do Brasil. Ilustrações e pinturas sobre a chegada de Cabral e os primeiros anos de colonização mostram um litoral parecido com o que conhecemos hoje. Praias azuis, de areia branca, ornadas por longas fileirinhas de coqueiros, e a banana já seria uma fruta típica do país, muito consumida pelos índios. O coco e a banana vieram com os europeus. Pasmem, os nativos se alimentavam dos animais que caçavam e de amendoim. Não existia banana nem coco. Aliás, muitas frutas que associamos ao nosso país tropical foram trazidas por colonizadores ao longo do tempo, entre elas a jaca, a manga e o abacate. 5. Só os brancos escravizaram os negros. A sociedade brasileira... Você aprendeu que a sociedade brasileira era dividida de forma rígida pela cor da pele. Brancos dominavam os negros e mesmo se conseguisse a alforria, o negro dificilmente conseguiria enriquecer ou ser respeitado. Com frequência, líderes negros fundavam quilombos, comunidades independentes onde todos viviam em situação de igualdade. Mas, na verdade, escravos tinham escravos. Até Zumbi, líder do quilombo dos Palmares, tinha os seus. Inclusive, era como que escravo livre se tornasse traficante de escravos. Nas maiores cidades de Rio de Janeiro e Minas Gerais, havia muitos casos como o de Chica da Silva, escravas aforriadas que viviam da própria renda, ricas o bastante para comprar seus escravos. Isso aqui só um professor de história falar, porque eu só vou estar lendo a informação aqui, porque eu não tenho nem o que dizer sobre isso, eu não sou negra, né? E como já havia pessoas que, negros que chibatavam outros negros, provavelmente, usando essa lógica, podia ter negros que escravizavam outros negros. 6. Os europeus escravizaram africanos indefesos. Você aprendeu aqui, os portugueses desembarcavam no litoral africano, invadiam a mata para caçar os nativos. Com poder de fogo superior, derrotavam tribos inteiras e as levavam de volta para a praia. Lá as vítimas eram forçadas a embarcar em navios negreiros e eram vendidas como escravos ao redor do mundo.
mas, na verdade, os próprios africanos vendiam escravos. Os portugueses não se aventuravam a África dentro. Eles tinham entrepostos comerciais no litoral, onde compravam escravos de guerra. Esse tipo de comércio sustentava a economia africana havia séculos. Os reis locais mais poderosos tinham escravos brancos e tanta influência que trocavam cartas com monarcas europeus. A feijoada foi criada pelos escravos. E você aprendeu que na casa grande comia-se do bom e do melhor, o que incluía mais suculentos pedaços da carne de porco. Os restos do animal eram aproveitados pelos escravos na senzala. Eles misturavam parte menos nobres com feijão e criaram assim um prato improvisado que hoje é cara. Mas a feijoada é uma invenção europeia. Os ensopados, aliás, são uma tradição da Europa. Os franceses comem o cassoulet e os ingleses um feito de carne e batata. Os portugueses incorporaram feijão a um prato já tradicional de carne com legumes. A versão que dá autoria aos escravos não procede, até porque em casas menores eles comiam na mesma mesa que seus senhores. E agora eu tô tipo assim, minha vida não... O que eu aprendi não faz sentido. Não entendo mais. Eu não sei o que aprendi em história. Eu acho que eu aprendi história errada porque eu não entendo. Gente, eu tô plasma. E olha que eu tô ainda... Eu vou pro oitavo agora. Tem mais 3 ainda, tipo... Eu não tô entendendo mais nada. E vocês aí? Porque minha cabeça aqui... Eu tô lendo aqui, mas minha cabeça tá confusa. Bom, oitavo. Portugal só sugou as riquezas do Brasil. Você aprendeu que entre 1500 e 1800, enquanto dominou o território brasileiro, Portugal extraiu todas as riquezas locais. E papapá, caixa de força. Mas, na verdade, Portugal também desenvolveu o país. A montagem de engenhos era acompanhada por plantações e pela criação de animais. Era um sistema usado como sucesso no Caribe e na África e funcionava bem para os exploradores da época. Assim como a cana, o ouro também trouxe riquezas para o Brasil, que é um comércio ativo e ajudou a desenvolver cidades. O que sugou a riqueza não foi Portugal, e sim o que aconteceu aqui, né? E o que acontece até hoje, que é a corrupção. Se não houvesse a corrupção, ou se ela fosse minimizada, o Brasil não seria como é hoje. O Brasil não seria do jeito que é, entendeu? Eu penso que seria totalmente diferente. 9. Tiradentes se sacrificou pela liberdade do Brasil. Você aprendeu que simples idealista, o alferes Joaquim José da Silva Xavier se tornou o maior símbolo da Inconfidência Mineira em 1789. Grande defensor da independência do Brasil e da libertação dos escravos, ele foi condenado à força pela coroa portuguesa. Seus companheiros de revolta mais ricos foram apenas exilados. Foi isso que eu aprendi. Mas, na verdade, Tiradentes foi uma figura menor no movimento elitista. Ele foi um homem simples que nem queria pegar em arma, mas se viu envolvido no movimento comandado pela elite. O objetivo nem era o fim da escravidão, e sim o fim dos altos impostos. Tiradentes foi preso sem resistência, tentando se esconder. Eu só vou estar lendo aqui porque eu não... Enfim. Último. Aleijadinho foi um gênio deformado fisicamente. Você aprendeu que Antônio Francisco Lisboa idealizou obras de valor incomparável no século XVIII, mas era também um homem sofrido e recluso. Deformado por uma doença degenerativa, vivia escondido, só trabalhava à noite e segurava os instrumentos com as mãos trêmulas e envolta em faixas. Seu corpo apodreceu lentamente até sua morte. Mas, na verdade, Aleijadinho é uma invenção literária. O personagem foi inspirado em um outro herói monstruoso, o Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Seu criador foi Rodrigo José Ferreira Bressas, em que, em 1958, escreveu uma monografia para participar de um concurso. Existia um Antônio Francisco Lisboa, mas sua biografia é pouco conhecida. Ele certamente não era deformado e nem criou todas as obras creditadas a ele. Essa questão aqui é que nem os dragões, que eu pensava que existia, mas na verdade existiu já há algum tempo, mas na verdade era, como eu posso dizer, mitologia. E a consultoria desse site foram especialistas, historiadores da USP e várias fontes aqui. Vocês vão estar vendo quando vocês for no site, gente. Eu fiquei meio bugada, mas enfim, né? Tipo, aprendi novas coisas, acho que vocês também. Fiquei tipo assim, what the fuck? Por algumas coisas que tipo, eu não sabia, mas agora a gente sabe a verdadeira história, né? Na verdade, a gente sabe e não sabe, né? Porque nós não vivemos naquela época, né? Mas enfim. A gente sabe a história que conta, mas existem fatos que denominam que aquilo realmente aconteceu. E o que vocês acharam desse vídeo? Conta aí nos comentários. Então é isso. Curte, comente, compartilhe, divulgue com os amigos para poder me ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus.